Eu sou o professor Cássio, professor de História, e hoje vamos falar sobre um tema muito bacana que vocês vão gostar. Revolução Francesa, importantíssima na história mundial, e que a gente viu alguns tópicos quando a gente estava falando sobre iluminismo, mas agora a gente vai se aprofundar para saber o que realmente aconteceu nesse momento importantíssimo da história. O objetivo da nossa aula é identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Podemos ver aqui no nosso gráfico que a Revolução Francesa ela divide a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Durante esse processo, algumas outras revoluções aconteceram. A gente viu com bastante detalhe a Revolução Gloriosa e a questão do Iluminismo, né? E veremos também a independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial. Então podemos ver a localização da França na Europa Ocidental, faz fronteiras com vários países, isso foi muito importante na época e hoje também é muito importante. A Revolução Francesa acontece no ano de 1789, tá? É considerado um marco da divisão com relação à Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E teve um lema, que esse lema ficou conhecido e faz parte de várias constituições espalhadas pelo mundo, que é a questão da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Vamos falar agora sobre os motivos que levaram à Revolução. Primeiro, o pensamento iluminista foi super importante, não só na Revolução Francesa, como na inglesa, na americana, e se espalhou pelo mundo, né, o pensamento iluminista. Podemos falar também sobre a questão da Revolução Americana, porque a França resolveu ajudar os Estados Unidos contra a Inglaterra, isso acabou endividando o país ainda mais. A desigualdade social, que era gigante, né, uma exploração muito grande com relação aos pobres. E uma crise econômica, né, que gerou fome e gerou mortes. Fazer um resumo do iluminismo. A questão da razão acima de tudo, a razão deveria explicar todas as coisas, principalmente o surgimento do universo, da vida, a questão das leis. Eram contra um regime absolutista, onde haviam vários países que tinham a monarquia absolutista, onde o rei mandava e a população simplesmente tinha que obedecer, não poderia ir contra um rei, caso contrário isso poderia custar a sua vida. A igualdade a todas as pessoas, todos deveriam ser iguais em direitos e deveres. A questão da propriedade privada, né, não ficar tudo na mão da monarquia, e sim que cada um pudesse ter a sua propriedade privada, assim como a gente tem hoje, cada um tem a sua casa e lá dentro da sua casa quem manda é você. E a criação de uma república, que o objetivo era que a população escolhesse os governantes. E também temos a questão do controle do Estado, né? Que o Estado devia ser pequeno, não controlar todas as coisas, a vida das pessoas. É uma ideia liberal que defende que o Estado deve ser pequeno. Os governantes não devem ter tanto poder para controlar o seu povo. Podemos ver nessa foto o terceiro Estado carregando o primeiro e o segundo Estado nas costas. Através do que isso era possível? Através dos impostos. Então, o terceiro Estado acabava pagando os privilégios do primeiro e do segundo Estado. Na época da Revolução, quem era o rei era Luís XVI. Ele teve um reinado de 10 de maio de 1774 a 21 de setembro de 1792. Ele era casado com uma princesa austríaca, né? Maria Antonieta, que ficou conhecida como a rainha que tinha vários gastos extravagantes. A França passava por uma grave crise econômica e os estados eram prejudicados desde o governo de Luís XV. Então não foi Luís XVI que endividou o país de uma forma enorme, né? Começou lá com Luís XV e aumentou no reinado de Luís XVI. A situação piorou com a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, endividou muito mais ainda o país. E temos também a questão que a colheita francesa foi castigada em 1780 por problemas climáticos, né? E juntando todos esses fatores fez com que a dívida da França fosse enorme. Então vamos fazer um resumo do cenário da França. Então a gente tem a situação da exploração do terceiro estado, que era 97% da população,
Temos também a questão da grave crise econômica que vinha atravessando, as dívidas de Luís XV, junto com a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e o problema da questão da colheita. E a gente soma com os ideais iluministas, que foi um fator importantíssimo, né, para confrontar a monarquia. E aí a gente tem dentro desse cenário a Revolução Francesa. Temendo perder o poder, o que o rei faz? Ele resolve convocar uma Assembleia dos Estados Gerais. Só que nessa Assembleia dos Estados Gerais a gente tinha 3 votos. Um voto do primeiro estado, do segundo e do terceiro. Só que a maioria da população era do terceiro estado. Então eles acreditavam que deveriam ser por cabeça e não por estado. Não aceitando essa condição do rei, eles pediram para que mudasse a questão da votação. O rei não ouviu. O que eles fizeram? Eles se retiraram e fizeram o quê? Uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, era o começo da Revolução. Eles fizeram uma Constituição para que o rei se sujeitasse a ela. O início da Revolução começa com a Assembleia Geral Constituinte, né? A população resolveu fazer uma Constituição para o país. E a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789 foi algo também que marcou o início dessa Revolução. A Bastilha era uma prisão, onde eram presos aqueles que criavam algum tipo de oposição com relação à monarquia. Era um lugar também que havia uma grande quantidade, um estoque de pólvora, né? Ficava armazenado dentro dessa prisão. E foi um momento onde a população se organizou para tomar essa prisão. Então, o símbolo, né, da queda do regime monárquico começa com a queda da Bastilha. A Assembleia Nacional Constituinte, que foi feita em 1789 a 1792, né, ela acabou com os privilégios feudais, né, que era o primeiro estado e o segundo estado que tinham vários privilégios. Aprovou uma Constituição Civil do clero. Acabou com o poder da Igreja Católica, sempre lembrando que a Igreja Católica sempre apoiava a monarquia, e nesse momento todos os bens da Igreja Católica foram confiscados e passou a se tornar algo do Estado, né? Então a Igreja perdeu igrejas, terrenos, toda a riqueza que havia dentro do país na época foi transferida automaticamente para o Estado. Foi decretado a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela é importante até os dias de hoje. Né? Várias constituições de vários países foram baseadas nessa declaração. E aprovou uma Constituição para a França em 1791. Essa Constituição foi aprovada. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ela defendia o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. E a gente percebe que eram princípios que tinham onde? No Iluminismo. Os princípios do Iluminismo vão aparecer na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. A Constituição de 1791, a forma de governo passou a ser uma monarquia constitucional. O poder não era mais absolutista na monarquia. Eles ainda permitiram por um certo tempo a monarquia estar presente. E estabeleceu-se o voto censitário, ou seja, uma parte da população tinha direito ao voto. As decisões tomadas no país poderiam ser de forma, vamos dizer assim, compartilhada com várias pessoas, não só com o primeiro e com o segundo estado. Manteve-se a escravidão nas colônias, né, os países que eram colonizados pela França. Havia na França 2 grupos políticos importantes. Um deles era os girondinos, que representava a alta burguesia. E a grande questão dos girondinos é que eles queriam algum privilégio, né? Já que a monarquia estava perdendo seu poder, então eles queriam garantir suas riquezas econômicas, que era totalmente ao contrário do que defendiam os jacobinos. Os jacobinos já defendiam uma igualdade entre todos, né? Eles representavam uma grande parte da população, então eles eram considerados até radicais, porque eles queriam dividir o poder entre todos, e todos ter direito à divisão de riqueza, mas isso será um assunto um pouco mais para frente.
Em 1792 houve uma tentativa frustrada da monarquia recuperar o poder. E decorrência disso houve uma nova convenção, e nessa convenção ficou decidido algumas coisas: o fim definitivo da monarquia, né? O estabelecimento de uma república, assim como Montesquieu já falava sobre a questão de dividir os poderes, né? Que o poder não podia ficar concentrado na mão de uma única pessoa. A princípio, quem controla o poder são os girondinos, tá? Luís XVI foi condenado à guilhotina. Ele foi julgado e condenado como traidor, porque tentou dar um golpe contra a vontade do povo, pois o povo já havia decidido que o seu poder ia ser moderado, e ele resolveu fazer uma pequena revolução para garantir novamente seus privilégios. Com a ameaça de uma invasão estrangeira, né, e uma crise econômica, em 1793 quem chega ao poder são os jacobinos, ou seja, o povo está no poder. Primeira vez na França que o poder vai ser representado pelo povo. Luís XVI é executado em praça pública, se torna um símbolo, né? Aqueles que tentar novamente ir contra o novo regime será decapitado. Então a guilhotina se torna um símbolo na França, né? De queda do poder e queda dos opositores, né? Aqueles que tentarem ir contra o poder vigente, será condenado à guilhotina. Um símbolo jacobino que ficou conhecido na França foi Robespierre. Ele assume o comando do governo revolucionário, né? Ele é um representante do povo, né? Ele é considerado alguém que não comete nenhum tipo de delito ou coisas erradas, né? Então, os jacobinos assumem o poder no momento que a França está numa crise econômica pior do que estava antes. E Robespierre passa a exterminar todos aqueles que são considerados inimigos da Revolução, ou seja, o que era empregado na época da monarquia passa a acontecer agora também nesse novo governo, ou seja, aqueles que tentar ir contra o novo governo será exterminado ou condenado à guilhotina. Então todos aqueles que tentaram se opor ao novo poder foram condenados à morte. O governo dos jacobinos automaticamente teve vários inimigos, principalmente os girondinos, né, que não aceitaram as medidas tomadas por Robespierre. Então foi considerado um inimigo do Estado, porque estava tomando decisões a princípio radicais, e houve uma chamada reação temidoriana, né? Então a burguesia, temendo o fim dos seus bens e o confisco, faz uma campanha contra Robespierre e conseguiram derrubar o governo de Robespierre e condenaram ele a sua símbolo de morte àqueles que se revoltavam contra o seu governo, que foi a guilhotina. Ou seja, foi morto pela guilhotina que ele tanto popularizou entre os franceses. Ela se iniciou em 1794 e representou o quê? O retorno da alta burguesia ao poder. Agora a gente vai ver uma luta da burguesia contra o proletariado, ou seja, a burguesia que era explorada pelo primeiro e pelo segundo estado, agora possa ser aquele que visa explorar o proletariado. Uma nova Constituição foi elaborada em 1795, né? O voto censitário voltou a ser restabelecido. Isso quer dizer que só alguns tinham direito ao voto, não eram mais todos, porque quando Robespierre assume o poder, ele acaba com esse voto censitário e que o voto pudesse ser a todos aqueles que eram franceses, né? Inicia-se o governo do diretório agora pelos girondinos, né? O poder foi entregue a 5 membros de um diretório, né, com um mandato de 5 anos. O governo, para se manter no poder, manteve uma aliança com o exército francês, né.
depois de várias vitórias que eles tiveram na Europa, mas isso será assunto para uma outra aula. E surge uma figura aí importantíssima, tá? Que todo mundo vai comentar no mundo inteiro, se torna uma figura emblemática, que é Napoleão Bonaparte, né? Ele vai assumir o poder posteriormente, porque os girondinos não tinham um nome forte para assumir o poder como os jacobinos tinham, que era Robespierre. Aqui temos uma imagem aí de Napoleão, que se torna um símbolo. Até hoje se fala muito sobre Napoleão Bonaparte, né? O resultado da Revolução Francesa, né? Todos os seus ideais de revolução atingiram o mundo inteiro, né? Se tornou um símbolo porque era uma monarquia super importante na Europa. Então, o que aconteceu lá serviu de exemplo para vários outros povos que resolveram lutar contra monarquias absolutistas. Contribuiu também para a questão dos direitos humanos, né? De igualdade, fraternidade e liberdade. Se tornou, que eu comentei durante a aula, que se tornou um símbolo para várias constituições de vários países, né? O direito à liberdade, o direito a você ter opinião, como a gente vê hoje na nossa Constituição, né? O direito de liberdade de expressão, por exemplo, o direito ao voto, que é para todos. Na nossa Constituição fala que maiores de 16 anos têm direito ao voto. E os ideais que eu comentei de liberdade, igualdade e fraternidade, né, se tornam os princípios universais e vai inspirar diversos países em busca da sua liberdade. Esses princípios revolucionários vão chegar aqui no Brasil. A gente vai ter uma chamada revolução, que torna o nosso país uma república, né? Aqui no Brasil a gente teve uma monarquia, e essa monarquia vai perder o poder a partir de alguns ideais do iluminismo que chega aqui no nosso país, mas isso é assunto para outra aula. Terminamos por aqui, espero que tenha ajudado vocês a fazer o meu trabalho. Vou estar encaminhando essa semana para que vocês estejam resolvendo. Até a próxima aula, tchau!